Salve, salve, terceira série! Tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aula. Professor Euler, professor de matemática. Bom, hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos, né? Estamos aí na nossa semana do dia 17, né? Hoje é dia 17 a 20. Bom, então nós vamos continuar nossos estudos, falar um pouquinho mais aí sobre retas paralelas e perpendiculares, tá bom? E dar continuidade aí no nosso conteúdo programático dessa semana. Teremos atividades, teremos aí uma revisão geral daquilo que a gente já estudou durante esse bimestre, porque daqui a pouco as avaliações estarão chegando e vocês precisarão aí estar em dia com o conteúdo, tá bom? Bom, então nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando a aula com vocês. Acompanhe aí, vamos lá! Ok, terceira série, vamos lá continuar nosso estudo por aqui, tá bom? Peço que você acompanhe aí a nossa aula, pegue seu material didático e vamos lá para mais uma aula hoje, tá bom? Bom, se por acaso você tiver alguma dúvida quanto ao nosso conteúdo, tiver alguma pergunta, qualquer coisa que você tiver aí, qualquer dúvida, né? Você pode estar eliminando com o professor Euler, tá bom? Estarei sempre disposto a ajudar você a entender o conteúdo e principalmente eliminar a sua dúvida, tá bom? Beleza, então, feito esse combinado, nós vamos começar a explorar um pouco mais agora o nosso livro didático e provavelmente aí estamos chegando ao final do nosso livro didático, né? Já no final do mês também estaremos aí fazendo aplicações de atividade, revisando os conceitos e fazendo algumas colocações que vocês precisarão para utilizar na avaliação. Bom, qual é a página, professor, que a nossa aula vai ter a base hoje? A nossa aula ela vai ser baseada no livro didático, né? Livro da Positivo, página 61 a 65. E o que a gente vai estudar hoje, professor? Terceira série, nós vamos estudar matemática analítica, né? O paralelismo e perpendicularismo entre retas, ou seja, retas paralelas e perpendiculares. Bom, a gente começa a explorar o nosso conteúdo, mas antes da gente começar a explorar, a gente vai entender um pouquinho aí o que é paralelo e o que é concorrente. Como vocês podem ver, paralelo, as duas retas, no caso RS, elas são paralelas quando elas não se cruzam, elas não se encontram em nenhum ponto, né? Então, algo paralelo é quando você não encosta ou não toca. Bom, e o que seria perpendicular? Perpendicular é quando se cruzam em algum ponto, e em um determinado ponto elas vão se cruzar, né? E geralmente nós vamos estar estudando aqui essas retas, a reta RS, e eu quero que vocês prestem atenção na fórmula, né? Porque a matemática ela trabalha com modelos, né? E aí você aplica a fórmula diretamente e consegue resolver determinada situação. Então aqui na matemática analítica, essa situação ela é muito bem observada, né? Onde temos a reta paralela e a perpendicular. Bom, então a partir disso nós vamos começar a entender que para que duas retas não verticais RS sejam paralelas, devem ter o mesmo coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Nós aprendemos aqui durante as nossas aulas que existe o coeficiente angular MR e MS, né? E a gente identificou que o coeficiente angular é justamente essa parte aqui, ó, da reta, né? É essa seta que está indicando, né? E nesse caso da reta R e da reta S, nós temos os coeficientes angulares das duas retas. Então, nesse caso aí, nós vamos verificar que elas são paralelas, né? Mas também tem o caso quando ela for perpendicular. Então, a conclusão que nós temos é essa, ó, que o coeficiente angular é igual ao coeficiente linear. O que é o coeficiente angular, professor? É o número que acompanha a variável, no caso x, né? E ms é o termo independente, né? Bom, classificação, coeficiente angular, o valor que acompanha a variável, e o ms é o termo independente aí que não precisa da variável. Beleza, então essa aqui é a nossa primeira situação, né? Quando elas vão ser paralelas. Bom, quando elas forem paralelas, desculpem, vocês utilizam MR é igual a MS, tá bom? Essa aí é para as retas paralelas. Professor, mas quando elas forem perpendiculares, como é que a gente vai utilizar? Bom, quando elas forem perpendiculares, temos a seguinte colocação, ó.
para que duas retas RS não paralelas, ou seja, se não são paralelas, elas vão ser perpendiculares, né? Aos eixos coordenados sejam perpendiculares, é necessário o quê? Vocês observaram agora há pouco que para elas serem paralelas, elas têm que ser coeficiente angular, MR é igual a MS, coeficiente linear. Então aqui ela vai ter uma mudança na fórmula. Nós já temos a primeira fórmula, anotem aí, tá bom? A primeira fórmula é MR igual a MS. Agora nós temos aqui, ó, as retas RS, né? Observem que elas têm um ponto de cruzamento. Esse ponto de cruzamento é o ponto de intersecção, né? É o ponto perpendicular. Só lembrando que forma um ângulo de 90 graus aqui. E aí como é que a gente vai fazer o estudo, professor, nas retas perpendiculares? Como é que a gente vai determinar? Só lembrando, pessoal, que nós estamos determinando aí, ó, os pontos, tá bom? Os pontos em relação às retas paralelas e perpendiculares, tá? Então, para que duas retas RS não paralelas às coordenadas sejam perpendiculares, é necessário que, olha aqui a necessidade para que haja essa perpendicularidade. O coeficiente angular é igual a menos 1 sobre o coeficiente linear, né? Nesse caso aqui, desculpa, ao contrário, né? O coeficiente linear é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular. Então, temos duas fórmulas, MR é igual a MS para paralelas e MS é igual a menos 1 sobre MR para retas perpendiculares. Duas fórmulas, né? Nós temos que notar ela com bastante atenção e observar quando se aplicar, né? Quando é que vai ser aplicável aí essas fórmulas. Beleza. Feito essas duas colocações bem importantes, agora a gente vai começar a entender isso num exemplo, né? Como é que se aplica aí na resolução de algum exemplo, de algum exercício, tá bom? E é isso que você vai acompanhar a partir de agora, ok? Vamos lá. Temos aí o exemplo, um exemplo muito legal agora para a gente fazer, né, o nosso estudo. E vamos utilizar aí o exemplo da página 63, né? A página 63. Vamos para a página 63, onde nós temos a primeira questão, né? É uma atividade, eu vou fazer uma e deixo outra para você, tá bom? Considere a reta R de equação y igual a 3x mais 2. Obtenha a equação da reta S paralela à reta R que passa pelo ponto. Letra A, 2 e menos 4. Nós queremos obter a... Olha aqui, ó, a primeira questão, acredito que é a letra A, né? Lá, y igual a 3x mais 2. Letra A, muito bem. Nós queremos obter aí a reta, né? A equação da reta. E como é que a gente vai fazer, professor, a determinação da equação da reta? Nós iremos deixar a equação aqui, ó, toda no modelo em x, né? Lembrando que o ponto é A, 2 e menos 4. Bom, como nós conhecemos aqui o coeficiente angular, né, da reta R e o coeficiente linear da reta S, nós vamos fazer o nosso estudo. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal, para determinar, o que a gente vai determinar aqui, professor, nesse momento? Nós vamos determinar o MS, tá bom? Bom, tá aqui a fórmula. Essa fórmula vocês já lembram dela, né? Vocês já conhecem, é bem familiar aqui na nossa aula. Então, y menos y0 é igual a ms vezes x menos x0. E quem é y menos y0, professor? Substituindo os valores, nós vamos ter, ó, y, né? y0, ou seja, a origem, nós temos menos da fórmula e menos 4, que é o nosso ponto inicial, igual a ms. Mas quem é o ms? É o coeficiente angular, correto? Aqui, ó, vezes x menos, quem é x0? O x0 é o 2, né? Que observem aqui, ó, x0. Beleza. Agora fazendo a multiplicação, né? Ou também aqui eliminando o sinal negativo, vamos ter y mais 4 é igual 3 vezes x, 3x menos 3 vezes 2, 6. O que nós queremos, professor? Nós queremos determinar a equação da reta. Para determinar a equação da reta, observem que nós temos aqui, ó, deixar tudo em função de y, né? Então, tudo que está aqui no primeiro membro vai passar para o segundo membro. Então, dessa maneira vai ficar y igual a 3x menos 6, positivo, 4 estava positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, vamos ter y
igual a 3x menos 10. Perfeito. Essa aqui é a equação da reta, né? Mas observe uma coisa. O que nós precisamos determinar aí? O ms, né? Então, com isso, nós vamos ter... Nós queríamos só determinar a equação da reta. Então, tá aí a equação da reta. Agora, você vai resolver a letra B. Pelo mesmo modelo, pessoal. É só seguir o modelo que o professor fez, tá? Aí, temos a questão número 2, né? Que vai vir a questão número 2 na mesma página. Página 63. A questão número 2. Escreva a equação de uma reta R que passa pelo ponto A, 5 e 8 e é perpendicular. Bom, se agora ela é perpendicular, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? É ms igual a mr, ou mr igual a ms, ou ms é igual a menos 1 sobre mr. E aí, você já sabe? Beleza, espero que você já tenha essa resposta em mão. Então, vamos fazer o nosso estudo aqui, né? Temos o ponto A, 5 e 8. E 4, essa é a equação, né? 4x menos y mais 5 igual a 0. O que nós vamos fazer primeiro no momento? Nós iremos fazer aqui a determinação. Vamos determinar os coeficientes lineares da reta R e a reta S, tá bom? O coeficiente linear e angular. Beleza, vamos lá. Pegando aqui a nossa equação, repetindo ela, vamos substituir os valores, né? Só lembrando que 5 e 8 aqui é o ponto A. Então, fazendo aqui a nossa função em y, queremos reduzir essa equação, menos y igual a menos 4x menos 5, né? O 4x estava positivo, passou para o segundo membro negativo, o 5 estava positivo, passou para o segundo membro negativo. Então, multiplicando toda a equação por 1, y igual a 4x mais 5. Essa aí é a equação reduzida, ok? Através delas, nós conseguimos agora identificar o mr e o ms. Quem é o mr, professor? O mr é o coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular dessa minha equação? É 4. E o linear é 5. Então, ms é 4. E o mr... Olha aí, gente. O mr, nós temos na função, né? Menos 1 sobre 4. Por que menos 1 sobre 4, professor? Porque nós, fazendo a multiplicação, né, de meio pelos extremos, então determinamos aqui, ó, o coeficiente angular e linear. Então, ms igual a 4 e mr igual a menos 1 quarto. Bom, agora temos o próximo item, né? Da mesma questão, temos o próximo item. Ou seja, a equação da reta R vai ser y menos... Essa daí foi da reta S, né? Y menos y0, que é igual a mr vezes x. Mas já temos o valor de mr, correto? O mr já temos aqui, ó. Então, substituindo os valores, vamos ter y, né, menos 8, igual a menos 1 quarto, vezes x menos 5. De onde veio esses valores, professor? Tá aqui, ó. O menos 8, nesse caso, o 8 tá aqui. E o menos 5, o 5 tá aqui do ponto A, tá? Queremos determinar agora o valor da equação da reta R, ok? Então, fazendo isso, vamos ter 4y. Por que 4y, professor? 4 vezes y, 4y. Menos 4 vezes 8, 32. Igual, né? Menos vezes mais é menos. 1 vezes x é x. Menos vezes menos é mais. 1 vezes 5 é 5. Ok. Queremos deixar toda a equação em função de y. Vamos deixar. Então, vamos ter que o x mais 4y menos 37 igual a 0. Essa aqui é a equação da reta R, tá? Lembrando, por que ficou positivo o x? Ó, ficou positivo porque ele passa para o primeiro membro. Por que o 4y ficou segundo? Porque, lembram da equação da reta? É do tipo ax mais by mais cz, né? Então, é desse modelo aqui, ó, que está a nossa equação. ax mais by mais cz, ou menos cz. Bom, então está aqui a equação da reta R. E agora, professor? Agora vamos resolver a próxima questão. Ah, gente, só complementar aqui, tá? Olha só, a questão pedia para nós determinarmos aí a equação da reta R, tá? Então tá aqui, ó, a equação da reta R é essa equação, ok? Perfeito. Agora nós temos a questão número 3, vou deixar para vocês responderem, tá bom? Ela é bem simples, você vai seguir esse modelo, somente essa parte aqui, ó,
Para você responder a questão número 3, você vai pegar dessa parte para baixo, tá bom? Essa parte aqui, ó, pegando dessa equação. Bom, a mesma coisa funciona aí para a letra B. A letra B você vai utilizar a fórmula do MR, né? Não esquecendo que o MR é igual a menos 1 sobre MS, tá bom? E agora temos a quarta questão. Vamos lá para a quarta questão. Para o segmento da reta representado abaixo, determine, letra A equação e o coeficiente angular da reta que contém esse segmento. Pessoal, a matemática em si traz várias formas de você chegar a uma solução, né? Para essa questão, você pode resolver de duas ou mais maneiras, né? Então, vou citar. A primeira maneira é você resolver aí através do determinante, né? Você faria aí o determinante e encontraria através da matriz o resultado da equação, né? Porém, você também pode fazer diretamente, né, entre as raízes da equação, né? Ou seja, as coordenadas. E é desse modelo que a gente vai resolver essa equação, né? Vamos primeiro determinar o valor de m, ok? E depois de determinar o valor de m, nós vamos determinar aí a equação geral, tá bom? Bom, então vamos lá. M, né, é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Mas que fórmula é essa, professor? Essa fórmula aqui, ó, se a gente for identificar aí na figura, vocês terão que ver primeiro a coordenada y2 menos y1. Mas quem é y2 aí na coordenada, professor? O y2, nesse caso, é 3, né? Então, 3 menos 1. E xb menos xa? Xb é 4, né? 4, nós temos aí, e 0. Então, fazendo essa substituição, temos aqui, ó, 3 menos 1 é sobre 4 menos 0. Mas quanto que é 3 menos 1? 2, né? Sobre 4, então 2 sobre 4 vai ser igual a 1 meio. O que nós determinamos aqui? Nós determinamos o valor de m, né? Primeiro determinamos o valor de m, porque na sequência nós iremos determinar a equação, né? Já que temos o valor de m, agora nós conseguimos determinar a equação. De que maneira, professor? Está aqui, ó. Você vai pegar, escrever a equação y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Lembrando que nós já temos o valor, né? Esse valor, nós já temos esse valor, já temos esse valor. Só é substituir agora. Então, y menos 1 igual a 1 meio, ó. De onde veio esse meio, professor? Do m aqui, ó. M, né? X menos x0. Perfeito. Agora vamos só fazer a multiplicação, né? Então, multiplicando aqui, ó. 2 vezes y é 2y e 2 vezes 1 é 2, negativo. 1 vezes x é x e 1 vezes é 0 é 0. Então, deixa só o x do outro lado, né? Trazendo aqui o x para o primeiro membro, vamos ficar, ó, com x, né? Menos 2y mais 2 igual a 0. Professor, mas a equação fica menos x porque o x está no segundo membro. Perfeito. Mas olha só. Quando eu passo o x negativo para o primeiro membro, o 2y fica positivo, correto? E o 2 fica negativo. Mas observe que eu já multipliquei por menos 1. Ou seja, menos 1 vezes menos x vai dar x positivo. Menos 1 vezes mais 2y vai dar menos 2y. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2, né? Então, nesse caso aqui, essa aqui é a equação geral aí dessa reta, tá bom? Então, o coeficiente aí é meio, né? E a equação é x menos 2y mais 2 igual a 0. Da questão número 4, né? Então, determinamos aí o valor, né, da letra A. Como eu falei, existe aquela outra maneira de resolver, né? E aí você também escolhe aí qual você acha que é mais fácil. Porém, eu indico essa parte aí, né? Essa fórmula que aí você faz muito mais rápido. Temos agora a letra B. A equação da mediatriz desse segmento, isto é, da reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a ele. Queremos saber como interpretar essa situação. Bom, olha aí, pessoal. O coeficiente angular da mediatriz do segmento é menos 2. Mas por que é menos 2, professor? Porque, ó, quando você pega aí as coordenadas, né? Observe aí, ó. Quando você pega a coordenada entre a soma do 3 e 1, você vai ver que a soma dos dois vai dar 4.
E 4 dividido por 2, que ponto médio, né? 4 dividido por 2, você vai encontrar 2, né? Mas também temos de x. Aí quando você soma o valor de x, você encontra o coeficiente angular da mediatriz. Bom, então vamos lá fazer o nosso... Só não esquecendo, ó, que na letra A nós encontramos aí, ó, x, né, menos 2y mais 2, a equação. Isso quer dizer que o meu coeficiente angular é menos 2, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a nossa fórmula, né? X é igual a x1 mais x2 sobre 2. O que nós estamos determinando aqui, professor? O ponto médio, né? O ponto médio de x e o ponto médio de y. Então, o ponto médio de x vai ser o quê? x1 mais x2 sobre 2, que é igual a 4 mais 0. De onde é o 4? O 4 mais 0 são as coordenadas, né? Coordenada aí, ó. x1, x2 sobre 2. 4 mais 0 é 4, 4 dividido por 2 é 2. E agora de y. Y é igual a y1 mais y2 sobre 2, que é igual a 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2. Isso vai ser igual a 2. Perfeito. Descobrimos aí o ponto médio. Agora o próximo passo, né, é determinar a equação da mediatriz. Como que nós já temos o ponto médio, né? Agora vamos determinar a equação da mediatriz. Como é que a gente faz para determinar a equação, professor? Utilizando a fórmula, né, y menos y0. Toda vez que pedir a equação, você sempre vai seguir esse modelo aqui, tá? Essa aqui é a forma de determinar a equação. Bom, mas quem é y0 e quem é x0? Nós já temos esses valores também. Y menos 2, né? Nesse caso o y0 é 2 e o x0 também é 2. Y menos 2 é igual a menos 2 vezes x menos 2. Temos que y menos 2 é igual a menos 2 vezes x, dá menos 2x. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Queremos deixar em função da equação reduzida, né? Então lembre-se que aqui vai ficar do tipo x mais y mais z. Então dessa forma nós vamos encontrar que o y é igual a menos 2x mais 6. Essa aqui é a equação da mediatriz, né? Então o y, tá aqui o y, repete. O menos 2x está aqui, ó, repete. O 4 estava positivo, ok, repete. E o 2 estava negativo, passa para o segundo membro positivo. 4 mais 2 dá 6. Então, essa aqui, ó, é a equação da mediatriz, né? Y é igual a menos 2x mais 6, tá bom? Bom, então, determinamos aí, ó, para vocês algumas questões, né, que a gente vai deixar para você resolver. E algumas questões a gente faz aqui para você seguir modelo. Professor, por que se eu não traz outros exemplos além desses aí? Pessoal, vamos pensar no tempo, né? Nós temos aí 30 minutos para uma aula, ok? Se eu for utilizar exemplos de outra, assim, vamos dizer, de outro livro ou de um site qualquer, eu posso até utilizar o mesmo modelo, sim, né? Mas a gente vai deixar de ganhar tempo, né? Em vez de eu pegar uma própria questão aí do seu livro didático, que tem várias questões, e utilizar como exemplo, né? E aí você com certeza vai se sentir bem mais seguro em resolver uma questão parecida àquela. Por quê? Se eu resolvi, por exemplo, a letra A letra B ela vai ter uma semelhança, né? Bem parecida. Então aí você consegue responder com mais facilidade, consegue desenvolver a questão com mais segurança, tá bom? E é claro que no conteúdo que nós estudamos agora sobre o plano cartesiano, né, não foi somente aí sobre pontos, coordenadas e tudo mais. Nós encontramos aí várias fórmulas, né? Eu quero que a gente tenha bastante atenção nessas fórmulas, porque nós vamos precisar delas. Por exemplo, digamos que eu passe somente uma questão em que todas essas informações sejam solicitadas, você sabendo as fórmulas, como utilizar, você consegue resolver passo a passo. Ó, um exemplo disso é a questão número 1. A número 1 ela já pede, ó, desde o princípio, se fosse pedir lá, quais são as coordenadas, né? Qual é o ponto médio, qual é a mediatriz, né? Então, todas essas questões aí, ó, vocês podem ver que já é um fechamento do nosso conteúdo. Elas estão sendo sempre revisadas, né? Porque uma fórmula você utiliza na próxima sequência. Na próxima aula que nós vamos ter, que é o fechamento aí do nosso livro didático, nós vamos estar falando de distância do ponto à reta, né? Bom, mas na aula de hoje a gente pôde observar duas situações bem importantes.
a reta paralela e a perpendicular. Nessas duas situações, pessoal, nós utilizamos aí como ponto as coordenadas. Professor, então essa aí é a fórmula para a reta paralela? Não, gente, isso aí é do ponto, tá bom? Não esqueça que é reta paralela em relação a um determinado ponto, ok? E esse ponto, ele pode ser estudado aí em vários outros tipos de equações, né? Só lembrando que as equações que nós estamos falando, ela é do tipo A mais B mais C, né? Igual a zero, que é do modelo que nós temos aqui, ó, né? Bom, então, qual é a minha missão de hoje, professor? Pessoal, além das atividades que vocês têm aí no livro didático, existem as atividades do livro de atividades, correto? E essas questões que eu sempre deixo aqui a cada aula é para justamente estar coincidindo com o nosso tempo, tá bom? Então, algumas vezes eu deixo uma questão ou duas questões para você resolver no horário da aula e muitas vezes deixo questões para você resolver após a aula, né? Por exemplo, final de semana. Então, a aula de agora, para você resolver agora, vai ser essas questões aqui, ó. Opa, ainda não, porque nós vamos falar aqui da sexta questão. Eu já ia deixar a sexta questão para vocês, né? Mas ainda bem que eu vou falar da sexta questão. Vamos ter um tempinho aí para comentar essa sexta questão. Vamos lá. Na sexta questão, deixa eu só pegar aqui a informação que nós precisamos. Ok, sexta questão é uma questão boa. Olha só, as retas RX mais 2y igual a 5 e S 4x mais KY igual a 5 são paralelas se letra A, K igual a 8, K igual a 7, K igual a 6, K igual a 5 ou K igual a 4. Questão boa, pessoal. Como é que nós vamos determinar? Tá aqui as duas equações, ó, a equação da reta R e a equação da reta S. Queremos determinar quem? O valor de K, né, em relação à reta S. Então vamos determinar esse valor. Então primeiro da reta R, nós vamos determinar aqui o coeficiente, né? Então x mais 2y igual a 5. Nesse caso 2y igual a menos x mais 5. Isso vamos ter que y igual a menos 1x mais 5 sobre 2. Quem é o coeficiente angular? Menos o meio. Quem é o coeficiente linear? 5 meio. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. O coeficiente angular é menos o meio. Agora da reta S. Da reta S, quem é o coeficiente? Ele quer saber o valor de K, né? Então 4x mais 4y é igual a 5. KY é igual a menos 4x mais 5, né? E y é igual a menos 4 sobre K, x mais 5K. Beleza. Isso nós vamos ter que o MS, né, é igual a menos 4 sobre K. Professor, o senhor fala muito em MR e MS. Explique para nós. Pessoal, da minha equação, né, da reta R, o meu coeficiente angular é menos o meio. Da minha equação da reta S, o meu coeficiente, nesse caso angular, é menos 4 sobre K. Mas observe, lá no começo da aula nós falamos o seguinte, quando elas são paralelas, né, o MR é igual a MS. Vocês lembram dessa fórmula? MR é igual a MS. Então, se o MR é igual a MS, o que nós podemos concluir? Olha aí, pessoal, que o MR, né, é igual a MS. Com isso, o MR, que é menos o meio, é igual ao MS, que é menos 4 sobre K. Se nós queremos determinar o valor de K, vamos fazer em função de K, né? 1 vezes K vai ser o K e 2 vezes 4 é 8. Então, K é igual a 8. Esse aí é o resultado da questão número 6. Então, você vai marcar aí a opção correta, a letra A, né? K igual a 8. Perfeito? Então, fizemos aí a resolução da sexta questão, tá bom? Agora, você vai praticar, tá bom? Vamos lá. Hora de praticar. Livro didático, você vai resolver aí, ó, na página 63, 64, 65, as questões. Olha aí, pessoal, na 63, a questão 1, a letra B. Aí na 64, a questão... Aí na própria página 63, a questão número 3, né? Na página 64, a questão número 5 e a número 7. Na página 65, a questão número 8, né? E 9. Beleza. Livro de atividades, 4 questões vocês têm para resolver, a página 25 a 26. Ok? Beleza. Finalizamos aqui a nossa aula. Um grande abraço, tá, para vocês. Qualquer dúvida,
podem contar com o professor Euler, que vai estar sempre disposto. Tchau, tchau, gente!